Ela era só uma garçonete lutando para pagar a cirurgia da mãe. Ele, um milionário humilhado pela ex na frente da família. Até ele implorar para ela: finja que me beija por 10 minutos. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. O som dos pratos batendo na cozinha do restaurante Bela Vista misturava-se com o barulho das conversas da clientela refinada. Valentina Silva equilibrava 3 pratos no braço esquerdo enquanto carregava uma jarra de água na mão direita. Seus pés doendo dentro dos sapatos gastos que precisava usar havia 3 turnos seguidos. Mesa 12 está reclamando que o vinho demorou, gritou Carlos, o gerente da porta da cozinha. Valentina, você precisa ser mais rápida. Ela acenou que havia entendido, engolindo a resposta que queria dar. 3 empregos para sustentar a mãe doente e o irmão estudante não deixavam espaço para orgulho ferido. Caminhou até a mesa 12 com um sorriso profissional que aprendera a fingir nos últimos 2 anos. Peço desculpas pela demora, disse servindo o vinho para o casal de meia-idade que a olhava com impaciência. O sommelier estava escolhendo a garrafa perfeita para vocês. A mentira saiu natural. O sommelier estava fumando no beco dos fundos, mas os clientes não precisavam saber disso. Era uma noite movimentada no Bela Vista. O restaurante mais caro da cidade fervilhava com reservas de última hora, e Valentina corria entre as mesas tentando dar conta de tudo. Seus cabelos castanhos escapavam do coque que tentava manter arrumado, mas não havia tempo para se preocupar com a aparência quando cada gorjeta significava remédio para a mãe. Foi quando ele entrou. Dante Moreira caminhou pelo salão principal como se fosse dono do mundo. E, tecnicamente, era dono de boa parte dele. Valentina o reconheceu imediatamente das revistas que via no consultório médico da mãe. Herdeiro de um império empresarial, conhecido tanto pelos negócios quanto pelas aparições em colunas sociais ao lado de mulheres deslumbrantes. Ele usava um terno que custava mais que o salário anual de Valentina, e seus sapatos brilhavam como espelhos. O cabelo escuro estava perfeitamente penteado, e ele caminhava com a confiança de quem nunca foi rejeitado na vida. Atrás dele vinha um grupo de pessoas elegantes, claramente família, pelo jeito como se movimentavam juntos. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura imperial que devia ser a matriarca. 2 homens mais jovens, provavelmente irmãos, e algumas mulheres que pareciam esposas ou namoradas, todas vestidas como se tivessem saído das páginas de uma revista de moda. Mesa 22, Carlos sussurrou no ouvido de Valentina. Família Moreira, trate como realeza, porque basicamente são. Valentina assentiu, alisando o avental e se dirigindo para a mesa reservada. O grupo se acomodava numa área privativa do restaurante, longe dos outros clientes. Era claramente um encontro familiar importante. Boa noite, ela cumprimentou com seu melhor sorriso profissional. Sou Valentina. Vou cuidar da mesa de vocês hoje. Posso oferecer algo para começar? A matriarca que Carlos havia identificado como Dona Beatriz Moreira acenou graciosamente. Champanhe Dom Perignon para todos, querida. Claro, senhora. Valentina estava voltando com a bandeja de taças quando ouviu vozes alteradas vindas da entrada do restaurante. Uma discussão estava acontecendo, e pelo tom, não era algo discreto. Dante Moreira! Uma voz feminina gritou alto o suficiente para todo o restaurante escutar. Não me ignore! Todos os clientes se viraram para ver o que estava acontecendo. Uma mulher deslumbrante, de vestido caro e joias reluzentes, caminhava determinada em direção à mesa dos Moreira. Seus saltos faziam barulho no mármore do chão como martelos. Valentina reconheceu o rosto das revistas. Camila Ventura, socialite e, pelo que lembrava, ex-noiva de Dante Moreira. O rompimento havia sido notícia nos jornais algumas semanas atrás. Camila, por favor. Dante se levantou da mesa, claramente constrangido. Não aqui. Não aqui? Você me humilhou publicamente? Terminou nosso noivado por mensagem e agora diz, não aqui? O silêncio no restaurante era constrangedor. Todos os garçons haviam parado de se mover. Os clientes sussurravam entre si, e a família Moreira parecia petrificada. Camila, nós conversamos sobre isso. Dante tentou manter a voz baixa. Não deu certo entre nós. É melhor seguirmos caminhos separados. Melhor para quem? Para sua próxima vítima? Dona Beatriz se levantou da mesa com uma autoridade natural. Camila, querida,
Acho melhor conversarmos isso em particular. Não, dona Beatriz. Quero que todos saibam que tipo de homem é seu filho. Prometeu casamento, me usou para aparecer na mídia e, quando enjoou, me descartou como lixo. Valentina estava parada a poucos metros da confusão, segurando a bandeja de champanhe e sem saber se deveria intervir ou sair discretamente. A situação estava ficando mais tensa a cada segundo. Você é um covarde, Dante, Camila continuou, a voz carregada de mágoa e raiva. Um homem sem palavra, sem caráter. E aposto que está sozinho porque nenhuma mulher com autoestima aceita ficar com alguém assim. As palavras atingiram Dante como bofetadas. Valentina podia ver a humilhação se espalhando pelo rosto dele, especialmente diante da família. Os irmãos olhavam para baixo, constrangidos. Dona Beatriz parecia prestes a ter um ataque. Camila, isso é suficiente. Um dos irmãos tentou intervir. Não, Rafael, deixa ela terminar. Dante disse, a mandíbula contraída. Quer saber? Tem razão. Estou sozinho mesmo. E pretendo continuar assim. Claro que pretende. Que mulher sensata ia querer um homem que não sabe o que é compromisso? Foi nesse momento que Dante olhou ao redor, desesperado, e seus olhos encontraram os de Valentina. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Não era apenas constrangimento, mas uma espécie de desespero genuíno. Na verdade, Dante disse de repente, sua voz ganhando firmeza. Eu não estou sozinho. Camila parou de falar, surpresa. A família inteira olhou para ele com curiosidade. Estou namorando, ele continuou. E para horror de Valentina, caminhou na direção dela. Estou namorando com ela. Todas as cabeças se viraram para Valentina, que quase derrubou a bandeja de champanhe. Sua boca se abriu de choque, mas nenhum som saiu. Como é? Camila perguntou incrédula. Valentina, Dante disse, chegando perto dela e estendendo a mão. Amor, vem cá. Valentina olhou para a mão estendida, depois para os rostos curiosos, observando a cena. Depois de volta para Dante. Seus olhos imploravam silenciosamente por ajuda. Mas também havia algo mais ali. Uma determinação desesperada. Ela começou. Mas Dante se aproximou ainda mais. Por favor, ele sussurrou só para ela ouvir. Apenas alguns minutos. Finja que me beija, finja que somos um casal. Te pago o que precisar. Valentina sentiu o coração disparar. A situação era absurda, impossível, completamente fora de qualquer realidade que ela conhecia. Mas havia algo no desespero de Dante que tocou uma corda sensível dentro dela. Quanto? Ela sussurrou de volta. 5.000, só por 10 minutos. 5.000 reais. O valor ecoou na mente de Valentina como um milagre. Era quase o suficiente para pagar a cirurgia que a mãe precisava fazer. Não tudo, mas um pedaço significativo. 10 minutos, ela repetiu baixinho. 10 minutos, ele confirmou. Valentina olhou mais uma vez para todas aquelas pessoas observando. Para Camila com sua expressão de descrença. Para a família Moreira esperando uma resposta. Pensou na mãe no hospital, no irmão que precisava dos livros para a faculdade, nas contas que se acumulavam na mesa da cozinha. Dante, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você não devia ter contado assim, na frente de todo mundo. E então, para surpresa geral, inclusive dela mesma, Valentina colocou a bandeja numa mesa próxima, se aproximou de Dante e o beijou na bochecha com uma familiaridade que não sabia que conseguia fingir. Desculpa, amor, Dante disse, entrando no personagem com um alívio visível. Não queria que descobrisse assim. Camila ficou boquiaberta. A família Moreira parecia ter visto um fantasma. E Valentina percebeu que havia acabado de entrar numa mentira que não sabia como ia sustentar. Você está namorando com a garçonete? Camila perguntou incrédula. Estou namorando com Valentina, Dante corrigiu, passando o braço pela cintura dela num gesto que pareceu natural demais. E ela não é apenas uma garçonete. É a mulher mais incrível que já conheci. Valentina sentiu o rosto queimar de constrangimento, mas manteve o sorriso. 10 minutos, ela repetiu mentalmente. Apenas 10 minutos e 5.000 reais que mudariam sua vida. Dona Beatriz se aproximou lentamente, estudando Valentina da cabeça aos pés.
E desde quando vocês estão namorando? Valentina abriu a boca para responder, mas Dante se adiantou. 3 meses. Temos mantido discrição porque... Bem, vocês sabem como a mídia pode ser. 3 meses, Dona Beatriz repetiu, claramente processando a informação. E por que nunca nos falou sobre ela? Porque queria ter certeza de que era sério antes de apresentá-la para a família. Camila soltou uma risada amarga. Isso é ridículo. Dante, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério, ele respondeu apertando levemente a cintura de Valentina. Camila, você estava certa sobre uma coisa. Eu não sabia o que era compromisso, até conhecer Valentina. Os 10 minutos pareciam estar passando como uma eternidade. Valentina sentia as pernas bambas e o coração batendo tão alto que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Bom, Dona Beatriz disse finalmente. Se é assim, acho que precisamos conhecer melhor esta jovem que conquistou o coração do meu filho. E foi nesse momento que Valentina percebeu que 10 minutos talvez não fossem suficientes, e que havia acabado de entrar numa mentira muito maior do que imaginava. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Valentina sentia todas as cabeças viradas para ela, como se fosse um animal raro em exposição no zoológico. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela conseguiu manter o sorriso enquanto processava a dimensão do que havia acabado de aceitar. Camila foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz carregada de descrença e raiva. Isso é uma piada, não é? Dante, você não pode estar falando sério sobre namorar com ela. Com ela tem nome, Valentina respondeu antes que pudesse se conter, sua voz saindo mais firme que esperava. Valentina Silva. E sim, ele está falando sério. Dante olhou para ela com uma expressão de surpresa e algo parecido com admiração. Claramente não esperava que ela respondesse por si mesma. Dona Beatriz se aproximou mais, seus olhos estudando cada detalhe de Valentina, como se fosse um detetive procurando evidências. Valentina Silva. Ela repetiu lentamente. De onde você é, querida? Nasci e cresci aqui na cidade, senhora. Zona Norte. A resposta causou um murmúrio quase imperceptível entre os membros da família. Zona Norte não era exatamente o tipo de endereço que costumava frequentar os círculos sociais dos Moreira. E seus pais? Dona Beatriz continuou o interrogatório. Valentina sentiu a garganta apertar. Meu pai faleceu há 3 anos. Minha mãe está se recuperando de uma condição de saúde. Que tipo de condição? Rafael, o irmão mais novo de Dante, perguntou com um tom que não conseguia esconder a suspeita. Rafael, Dante interviu, sua voz carregando um aviso claro. Chega de perguntas por hoje. Não, tudo bem, Valentina disse, surpreendendo a todos novamente. Ela precisa de cirurgia no coração. É por isso que trabalho tanto, para conseguir pagar o tratamento. A honestidade crua da resposta deixou todos momentaneamente sem palavras. Até Camila pareceu perder um pouco de sua arrogância diante da vulnerabilidade genuína na voz de Valentina. Que admirável, Dona Beatriz disse finalmente, mas havia algo em seu tom que Valentina não conseguia decifrar. Uma filha dedicada. Bom, Camila recuperou a compostura. Isso é tudo muito tocante, mas não muda o fato de que vocês se conheceram há 3 meses e nunca mencionaram isso para ninguém. Não acham suspeito? O que é suspeito? Dante disse, passando o braço pela cintura de Valentina novamente. É sua necessidade de questionar minha vida pessoal depois que terminamos. Valentina podia sentir o calor do braço dele ao redor de sua cintura e tentou ignorar como aquilo a fazia sentir-se estranha. Não era desagradável, mas era confuso demais para processar no momento. Dante tem razão, ela disse, entrando mais no personagem. Mantivemos discrição porque queríamos ter certeza dos nossos sentimentos antes de tornar público. Que romântico! Camila disse com um sarcasmo venenoso. E onde vocês se conheceram? No clube? Na ópera? Ou foi aqui mesmo, entre pratos e bandejas? A pergunta foi feita com a intenção clara de humilhar, mas Valentina havia crescido enfrentando gente que tentava diminuí-la. Não seria uma socialite mimada que ia conseguir. Nos conhecemos aqui sim, ela respondeu com calma. E Dante foi gentil o suficiente para ver além do uniforme. Nem todos conseguem fazer isso. O comentário atingiu Camila como uma flecha certeira. Seu rosto ficou vermelho de raiva, mas antes que pudesse responder,
Dona Beatriz bateu palmas suavemente. Bem, já que as apresentações foram feitas desta forma, interessante, ela disse. Acho que deveríamos sentar e jantar como uma família civilizada. Família? Camila repetiu incrédula. Ora, se Dante está namorando seriamente com Valentina, ela naturalmente se tornará parte da família, Dona Beatriz explicou com uma lógica implacável. Não é mesmo, querido? Dante engoliu em seco. Claro, vovó. Valentina percebeu que a situação estava escalando muito além dos 10 minutos combinados. Ela olhou discretamente para o relógio. Apenas 5 minutos haviam se passado, mas já parecia uma eternidade. Na verdade, ela disse, tentando encontrar uma saída, preciso voltar ao trabalho. Meu turno ainda não acabou. Besteira, Dona Beatriz disse com autoridade. Carlos, ela chamou o gerente, que apareceu instantaneamente como se estivesse esperando ser convocado. A senhorita Valentina vai jantar conosco esta noite. Providencie para que outra pessoa cubra suas mesas. E Carlos olhou para Valentina com uma expressão de pânico puro. Mas senhora, ela tem mesas para atender. E agora tem uma família para conhecer, Dona Beatriz cortou. Tenho certeza de que o estabelecimento pode se ajustar. Claro, claro, Carlos gaguejou, claramente aterrorizado com a possibilidade de desagradar os Moreira. Valentina, você está liberada para o resto da noite. Valentina sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Não apenas os 10 minutos haviam se transformado numa noite inteira, mas agora ela estava perdendo o salário do turno completo. Vou compensar. Dante sussurrou no ouvido dela, como se pudesse ler seus pensamentos. O valor do turno mais a gorjeta. Ela o olhou nos olhos e viu uma súplica silenciosa. Ele estava tão perdido quanto ela, mas não podia recuar agora sem perder completamente a face diante da família. Está bem. Ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Será um prazer jantar com vocês. Camila soltou uma risada amarga. Isso vai ser interessante. Todos se dirigiram para a mesa reservada. Valentina notou como os outros clientes do restaurante os observavam com curiosidade mal disfarçada. A confusão de minutos antes havia atraído atenção, e agora todos queriam ver o desfecho da novela. Dante puxou uma cadeira para ela, um gesto cavalheiresco que a pegou de surpresa. Ela se sentou ao lado dele, diagonalmente à Dona Beatriz, que continuava a estudá-la como se fosse um quebra-cabeças complexo. Então, Valentina, Rafael começou assim que todos estavam acomodados. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos, ela respondeu, pegando o guardanapo e o colocando no colo como havia visto os clientes fazerem milhares de vezes. E antes disso, trabalhava numa lanchonete perto da faculdade. Estudava administração durante o dia e trabalhava à noite. Estudava? Dona Beatriz se interessou. Não se formou? Valentina sentiu o rosto esquentar de constrangimento. Tive que trancar quando o papai faleceu. Precisava trabalhar em tempo integral para sustentar a família. Que curso era? Dante perguntou. E ela percebeu que era a primeira pergunta genuína que ele fazia sobre sua vida. Administração de empresas. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Que tipo de negócio? Ele continuou, parecendo genuinamente interessado. Uma lanchonete. Algo simples, mas que servisse comida boa e barata para trabalhadores como eu. Pessoas que precisam comer bem, mas não têm muito dinheiro. A resposta causou outro momento de silêncio. Havia uma simplicidade e honestidade em seus sonhos que contrastava drasticamente com o mundo complexo e artificial em que os Moreira viviam. Que prático! Uma das mulheres da família comentou. E Valentina não conseguiu decidir se era elogio ou crítica. Praticidade é uma qualidade admirável, Dona Beatriz disse, e desta vez seu tom parecia aprovador. Muitas pessoas da nossa posição poderiam aprender sobre praticidade. Camila, que havia permanecido relativamente quieta, decidiu atacar novamente. E seus pais, Valentina? O que faziam? Camila, Dante avisou. Não, está tudo bem, Valentina interrompeu. Papai era mecânico. Tinha uma oficina pequena no bairro. Mamãe sempre cuidou da casa e de mim e do meu irmão. Seu irmão? Dona Beatriz perguntou. Lucas. Tem 17 anos. Está no último ano do ensino médio. Sonha em cursar engenharia. Tá, e como pretendem pagar a faculdade dele? Rafael perguntou. E havia algo maldoso em sua pergunta. Estamos juntando dinheiro.
Ele vai tentar uma bolsa de estudos e eu vou ajudar no que puder. Mesmo com sua mãe doente e precisando de cirurgia, Camila se intrometeu. Deve ser difícil dividir recursos assim. A pergunta foi feita para humilhar, para mostrar a diferença de classe, para fazer Valentina se sentir pequena. Mas em vez de se encolher, ela se endireitou na cadeira. É difícil sim, ela respondeu com dignidade. Mas família é prioridade. A gente se vira, trabalha mais, faz sacrifícios. É isso que pessoas que se amam fazem umas pelas outras. O comentário atingiu a mesa como uma bomba silenciosa. Todos sabiam sobre os dramas familiares dos Moreira, sobre como o dinheiro às vezes criava mais divisões que união. A simplicidade da filosofia de Valentina expôs, sem querer, as complicações de suas próprias relações familiares. Dante olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia interpretar. Havia respeito ali, mas também algo mais profundo que a deixou desconfortável. Bem dito, Dona Beatriz murmurou, e pela primeira vez na noite, seu sorriso pareceu genuíno. O jantar prosseguiu com perguntas constantes, mas Valentina percebeu que elas haviam mudado de tom. Em vez de tentativas de pegá-la em mentiras ou inconsistências, as perguntas agora pareciam vir de curiosidade genuína sobre sua vida e suas perspectivas. Ela contou sobre crescer na Zona Norte, sobre ajudar o pai na oficina quando era criança, sobre sonhar em voltar para a faculdade quando a situação financeira se estabilizasse. Falou sobre a mãe com tanto amor que até Rafael pareceu se abrandar. E você, Dante? Dona Beatriz perguntou de repente. Como se sente namorando com alguém tão diferente do seu círculo usual? Dante olhou para Valentina antes de responder, e ela viu algo mudar em seus olhos. Me sinto mais leve, mais honesto. Valentina me faz lembrar do que realmente importa na vida. As palavras saíram com uma sinceridade que pegou ambos de surpresa. Por um momento, a mentira pareceu se transformar em algo perigosamente próximo da verdade. Interessante, Dona Beatriz murmurou, observando a troca de olhares entre eles. Quando o jantar finalmente terminou, Valentina percebeu que haviam se passado quase 3 horas. Os 10 minutos combinados haviam se transformado numa noite inteira de representação, e ela estava exausta. Foi um prazer conhecê-la, Valentina, Dona Beatriz disse se levantando. Espero vê-la novamente em breve. Espero que sim também, senhora. Na verdade, Dona Beatriz continuou com um sorriso que deixou Valentina nervosa. Que tal virem jantar em casa na próxima semana? É hora de Valentina conhecer onde Dante cresceu. Valentina sentiu o pânico subir pela garganta. Seria uma honra, mas... Sem mas, Dona Beatriz cortou. Dante, organize tudo. Quero conhecer melhor a jovem que conquistou meu neto. E com isso, ela saiu, seguida pelo resto da família. Apenas Camila permaneceu por alguns segundos, olhando para Valentina com desprezo mal disfarçado. Não sei que jogo vocês estão jogando, ela disse baixinho. Mas vou descobrir. E quando descobrir, vou expor essa farsa para todo mundo. Depois que todos saíram, Valentina e Dante ficaram sozinhos na área da mesa, cercados pelos destroços de uma noite que havia mudado tudo. 5.000 reais, ele disse tirando o dinheiro do bolso. Como prometido. Valentina olhou para o dinheiro, depois para ele. Dante, isso saiu do controle. Sua avó quer me levar para jantar na casa de vocês. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Não esperava que ela reagisse assim. E agora? Como vamos sair dessa mentira? Dante a olhou nos olhos e Valentina viu algo ali que a assustou mais que qualquer mentira. A possibilidade de que talvez ele não quisesse mais sair dessa mentira. 3 dias se passaram desde o jantar no Bela Vista, e Valentina ainda sentia como se estivesse vivendo um sonho estranho. Os 5.000 reais permaneciam intocados na gaveta da cômoda, como prova de que toda aquela situação impossível realmente havia acontecido. Ela estava servindo mesas durante o turno da tarde, quando seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Precisamos nos encontrar urgentemente. O jantar na casa da vovó é amanhã à noite. Desculpe não ter avisado antes. Dante, amanhã? Valentina quase derrubou a bandeja que carregava, fazendo os pratos tilintarem perigosamente. Como assim amanhã?
Ela havia imaginado que toda aquela situação se resolveria naturalmente, que a família Moreira simplesmente esqueceria da garçonete que Dante havia improvisadamente apresentado como namorada. Tudo bem por aí? Carlos perguntou, notando sua expressão de pânico total. Sim, Só me distraí, ela mentiu, guardando o celular rapidamente no bolso do avental. No final do turno, Dante a esperava encostado num carro importado que valia mais que a casa onde ela morava. Apesar de toda sua riqueza e elegância, ele parecia tão nervoso quanto ela se sentia por dentro. Valentina, obrigado por ter vindo, ele disse quando ela se aproximou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já estava aprendendo a reconhecer como puro nervosismo. Não tive muita escolha, teve? Sua avó marcou um jantar sem nem me consultar se eu estava livre. Eu sei, e peço desculpas pela situação. Mas agora que chegamos até este ponto... Chegamos a que ponto, Dante? Isso deveria ter sido apenas 10 minutos de representação. E agora sua família inteira está esperando me conhecer melhor? Dante suspirou profundamente, claramente lutando com algo interno. Valentina, talvez não precise mais ser apenas representação. Como assim? Esses últimos dias não consigo parar de pensar no jantar no restaurante. Na forma como você falou sobre família, sobre valores, sobre seus sonhos, você é completamente diferente de qualquer pessoa que já conheci. Diferente porque venho de um mundo mais simples? Diferente porque você é genuína. Ele respondeu com uma intensidade que a pegou de surpresa. Todo mundo no meu círculo social usa máscaras o tempo todo. Fala apenas o que acham que os outros querem ouvir. Você é a primeira pessoa em anos que me trata como um ser humano normal. Não como uma conta bancária ambulante. Valentina viu vulnerabilidade real nos olhos dele. Algo que contrastava completamente com a imagem de homem poderoso e controlado que ele projetava publicamente. Dante, você não pode colocar toda a responsabilidade de te ajudar a se encontrar nos meus ombros. Isso não é justo comigo. Não estou colocando responsabilidade. Estou pedindo ajuda, ele disse simplesmente. Eles foram até um shopping no centro da cidade. Mas Dante a conduziu para uma área que Valentina conhecia apenas de passagem. Era o tipo de lugar onde ela só entrava ocasionalmente para usar o banheiro público. Dante, as lojas aqui são caríssimas. Ela sussurrou quando entraram numa boutique onde um vestido simples custava mais que seu salário mensal. Confie em mim, ele disse, acenando para uma vendedora que se aproximou com um sorriso profissional impecável. Boa tarde, Sr. Moreira. A mulher cumprimentou, obviamente reconhecendo-o como cliente regular. Como posso ajudá-los hoje? Minha namorada precisa de algo elegante, mas não excessivamente formal para um jantar em família, Dante explicou. E Valentina notou como a palavra namorada saiu naturalmente de sua boca. Durante os 40 minutos seguintes, Valentina se encontrou sendo conduzida para dentro e para fora de provadores, experimentando vestidos que custavam o equivalente ao seu orçamento familiar de vários meses. Era um universo completamente novo, onde tecidos luxuosos e cortes precisos podiam transformar qualquer pessoa numa versão mais sofisticada de si mesma. Este aqui é perfeito, Dante disse quando ela emergiu do provador, usando um vestido azul marinho de corte elegante, mas discreto. Valentina se observou no espelho triplo e quase não reconheceu a própria imagem. O vestido realçava sua silhueta de forma sutil, mas impactante, e a tonalidade combinava perfeitamente com seu tom de pele. Realmente está linda, a vendedora confirmou profissionalmente. Vamos incluir sapatos e bolsa combinando? Sim, por favor, Dante respondeu antes que Valentina pudesse protestar sobre os custos adicionais. Por que isso é tão importante para você? Ela perguntou durante o trajeto de volta, calculando mentalmente os valores astronômicos das etiquetas que havia visto. Porque minha família tem o hábito de julgar as pessoas pela primeira impressão visual, Dante explicou com honestidade. Se você causar boa impressão esteticamente, eles vão dar uma oportunidade real de conhecer quem você é por dentro. E se eu não quiser essa oportunidade? Você quer? Valentina refletiu sobre a pergunta. Uma parte dela queria fugir daquela situação toda e voltar para sua vida previsível e segura. Mas outra parte que ela não sabia que existia, sentia curiosidade genuína sobre aquele mundo diferente. Estou assustada, ela admitiu.
com medo de me acostumar com coisas que nunca vou conseguir ter de verdade. E se pudesse conseguir? Se eu te ajudasse a realizar seus sonhos de voltar para a faculdade e abrir seu próprio negócio? Em troca de quê? Em troca de você me ensinar a ser uma pessoa melhor. Eles chegaram ao bairro onde ela morava, e o contraste entre os dois mundos se tornou dramaticamente evidente. Casas simples, ruas que precisavam de manutenção, a realidade social brasileira em toda a sua complexidade. Gostaria de conhecer minha família? Ela perguntou quando ele estacionou. Muito. A casa de Valentina era pequena, mas mantida com cuidado meticuloso. Cada objeto tinha seu lugar específico e havia evidente atenção aos detalhes na decoração simples, mas acolhedora. Mãe, ela chamou. Tem alguém aqui que quero apresentar. Teresa Silva apareceu da cozinha, caminhando devagar e se apoiando levemente na parede. A semelhança física com Valentina era clara, mas havia fragilidade perceptível em seus movimentos. Mãe, este é Dante. Dante, minha mãe, Teresa. Senhora Teresa, é um verdadeiro prazer conhecê-la. Dante se aproximou respeitosamente. Teresa estudou cuidadosamente o jovem elegante à sua frente, notando claramente o terno caro e todos os sinais evidentes de prosperidade financeira. O prazer é meu, ela respondeu educadamente. Valentina não havia mencionado que estava se relacionando com alguém. É algo recente, senhora. Mas posso afirmar com certeza que sua filha é uma mulher realmente excepcional. Isso eu sempre soube. Teresa sorriu genuinamente. Não precisava de confirmação externa. E nesse momento, Lucas chegou da escola, parando na entrada da cozinha para observar a situação com curiosidade natural. Lucas, venha conhecer o Dante. Valentina o chamou. O garoto se aproximou com a cautela típica de alguém que cresceu aprendendo que pessoas muito bem vestidas raramente aparecem em sua casa sem motivos específicos. Prazer, ele disse simplesmente, estendendo a mão. Lucas, certo? Dante apertou a mão oferecida. Valentina me contou que você tem interesse em cursar engenharia. Engenharia civil, o garoto confirmou. Quero aprender a construir habitações dignas para pessoas que não têm onde morar adequadamente. A resposta pegou Dante completamente de surpresa, e Valentina viu algo mudar em sua expressão facial. É um objetivo admirável e necessário. Dante respondeu com respeito genuíno. O mundo realmente precisa de profissionais que pensem dessa forma. Você acha mesmo? Lucas perguntou, seus olhos brilhando pela primeira vez desde que chegara. Absolutamente. Posso fazer uma sugestão? Gostaria de visitar algumas obras em andamento para observar como funciona na prática? A empolgação imediata no rosto do garoto foi visível e tocante. Valentina observou toda a interação entre Dante e sua família, percebendo que não se tratava apenas de cortesia superficial. Havia interesse genuíno e respeito mútuo sendo estabelecidos. Obrigada, ela disse quando estavam se despedindo, por ter tratado minha família com verdadeiro respeito. Valentina, sua família é extraordinária. Agora compreendo perfeitamente de onde vem sua força interior. Parados na frente da casa modesta, a realidade do jantar do dia seguinte voltou à mente dela com força total. Amanhã, quando estivermos na casa da sua família, vou me sentir completamente deslocada. Não conheço as regras sociais desse ambiente. Seja exatamente quem você é, Dante disse com simplicidade. Foi sendo autenticamente você mesma que conquistou minha avó na primeira vez. E se não for suficiente? Será mais que suficiente. Ele segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos, num gesto íntimo que a surpreendeu completamente. Valentina, você é extraordinária. E antes que ela pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Dante se inclinou e a beijou. Não foi como o beijo casto na bochecha do restaurante. Este foi real, profundo, cheio de uma emoção genuína que nenhum dos dois havia previsto. Quando finalmente se separaram, Valentina sentia as pernas trêmulas. Amanhã, ele disse baixinho, quando estivermos lá, não será mais representação para mim. Será completamente real. E partiu, deixando Valentina parada na entrada de casa, tocando os lábios ainda sensibilizados e tentando compreender como um único beijo havia transformado absolutamente tudo. A noite anterior mal havia terminado e Valentina já sentia borboletas no estômago pensando no jantar.
Estava trocando de roupa para o trabalho quando o celular tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô, Valentina? Aqui é Rafael, irmão do Dante. Seu sangue gelou. Por que o irmão de Dante estaria ligando para ela? Oi, Rafael. Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você, pessoalmente. É sobre hoje à noite. O tom de voz dele não era amigável como havia sido no restaurante. Havia algo sério, quase ameaçador. Pode falar por telefone mesmo. Não posso. Me encontra na praça em frente ao seu trabalho em 1 hora. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Valentina chegou à praça com as mãos suando frio. Rafael estava sentado num banco, usando terno escuro e uma expressão que não prometia nada de bom. Quando a viu se aproximando, se levantou com movimentos calculados. Obrigado por vir, ele disse, mas não havia gratidão na voz. Rafael, o que está acontecendo? Senta aqui. Temos que conversar sobre essa farsa que você e meu irmão estão armando. As pernas de Valentina ficaram bambas. Que farsa! Rafael tirou o celular do bolso e mostrou algumas fotos na tela. Estas fotos foram tiradas ontem. Você saindo do Bela Vista com o uniforme de garçonete. Dante te buscando. Vocês entrando numa loja cara. Depois vocês na sua casa no bairro pobre. Valentina sentiu o mundo girar. Quem tirou essas fotos? Isso não importa. O que importa é que eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Rafael, deixa eu explicar. Não precisa explicar nada. Está claro como água. Dante te pagou para fingir ser namorada dele na frente da família. A pergunta é, quanto você quer para parar com isso? A pergunta atingiu Valentina como um tapa na cara. Como assim quanto eu quero? Todo mundo tem um preço. Dante já te pagou para começar essa mentira. Eu estou disposto a pagar mais para você sumir da vida dele. Você acha que eu estou fazendo isso por dinheiro? Não estou achando. Estou sabendo. Rafael se inclinou para a frente, a voz baixa, mas ameaçadora. Escuta bem, Valentina. Nossa família tem um nome a zelar. Não vamos deixar uma garçonete oportunista destruir nossa reputação. Oportunista? A palavra saiu como um sussurro ferido. Você aparece do nada, fisga meu irmão num momento de fragilidade e agora quer se aproveitar da situação. Mas eu não vou deixar. Valentina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Rafael, você não entende. Eu nunca quis isso. Foi o Dante que me procurou. Claro que foi. Ele estava desesperado depois da humilhação com Camila. E você viu uma oportunidade de ouro. Não é assim. Então me prova. Desaparece da vida dele, hoje mesmo. Não vai no jantar, some, e nunca mais o procura. E se eu não fizer isso? Rafael sorriu, mas não havia nada de amigável naquele sorriso. Aí eu conto para a vovó Beatriz exatamente quem você é. Uma garçonete desesperada por dinheiro que está enganando toda a família. Dante não vai deixar você fazer isso. Dante não vai ter escolha. Quando vovó souber a verdade, ela mesma vai expulsar você. E acredita em mim, você não quer ser expulsa pela matriarca da família Moreira? Valentina levantou do banco com pernas trêmulas. Preciso pensar. Não tem nada para pensar. Ou você some por vontade própria, ou eu faço você sumir. Isso é uma ameaça? É um conselho amigável. Valentina saiu dali sentindo-se suja, humilhada, pequena. Rafael havia conseguido fazer ela se sentir exatamente como uma oportunista, mesmo sabendo que não era verdade. No restaurante, ela tentou trabalhar normalmente, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou pratos 2 vezes. Carlos a chamou no meio do turno. Valentina, você está bem? Parece doente. Estou um pouco indisposta. Quer sair mais cedo? Posso arranjar alguém para cobrir. Ela quase aceitou, mas lembrou que precisava do salário do dia completo. Não, obrigada. Vou ficar. Às 5 da tarde, quando seu turno estava acabando, Dante apareceu no restaurante. Ele estava radiante, com um sorriso que ela não havia visto antes. Oi, amor. Ele disse alto o suficiente para outros clientes ouvirem. Pronta para conhecer a família? Valentina olhou para ele e sentiu o coração partir. Como ia contar que tudo havia sido descoberto? Como ia explicar que o irmão dele a havia chantageado? Dante, preciso falar com você. Claro. No carro? Aqui mesmo está bom. Eles se afastaram para um canto mais reservado do restaurante. Valentina respirou fundo antes de falar.
Seu irmão Rafael me procurou hoje. O sorriso sumiu do rosto de Dante imediatamente. Como assim te procurou? Ele sabe, Dante. Sabe que você me pagou. Sabe que é tudo mentira. Tem fotos nossas. Dante ficou pálido. Que fotos? De ontem. Nós saindo da loja, na minha casa, tudo. E o que ele quer? Valentina hesitou. Quer que eu suma da sua vida. Que não apareça no jantar. Que nunca mais te procure. E você? O que quer fazer? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. Valentina, olha para mim. Dante segurou suas mãos. O que sente por mim? De verdade? Dante, isso não importa agora. Importa sim. É a única coisa que importa. Ela olhou nos olhos dele e viu algo que a fez tremer. Não era mais o homem desesperado do primeiro dia. Era alguém que parecia ter encontrado algo precioso e não queria perder. Estou confusa. Ontem você me beijou. E agora não sei mais o que é real e o que é representação. Então deixa eu esclarecer. Dante se aproximou mais. Nada do que sinto por você é representação. Nada. Mas seu irmão disse... Meu irmão está com medo. Com medo de que eu tenha encontrado alguém que me faça feliz de verdade. Por que ele teria medo disso? Dante hesitou. Porque sempre fui o irmão mais novo que precisa ser protegido. Rafael acha que toda mulher que se aproxima de mim quer alguma coisa. E ele não está errado sobre mim? Eu aceitei dinheiro seu. Você aceitou porque precisava ajudar sua mãe. Não porque queria se aproveitar de mim. Como pode ter certeza? Porque conheço você, Valentina. Vi como trata sua família, como trabalha, como sonha. Você não é capaz de usar ninguém. Mas Rafael vai contar para sua avó. Deixa eu lidar com Rafael. Como? Contando a verdade para ele também. Que começou como farsa, mas virou real. Valentina sentiu o coração disparar. Dante, Valentina, eu me apaixonei por você. De verdade. E não vou deixar meu irmão ou qualquer outra pessoa destruir isso. E se sua família não aceitar? Então vou ter que escolher. Entre eles e você. Não posso pedir isso de você. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. Nesse momento, o celular de Dante tocou. Era Rafael. Não atende, Valentina pediu. Mas Dante já havia atendido. Rafael? Mesmo de longe, ela podia ouvir a voz alterada do irmão. Dante, onde você está? Por quê? Porque vovó acabou de ligar. Camila foi até lá. Contou uma história maluca sobre você estar pagando uma garçonete para fingir ser sua namorada. Dante ficou branco como papel. O quê? E tem mais. Ela tem provas. Fotos de vocês, gravações. Vovó está furiosa. Cancelou o jantar e quer falar com você agora. Gravações de quê? Da conversa que você teve com a Valentina no primeiro dia, quando ofereceu R$ 5.000. Valentina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Como ela conseguiu isso? Dante, a voz de Rafael continuou no telefone. Vem para casa, agora. E se for inteligente, não traz ela junto. Dante desligou o telefone com mãos tremendo. Valentina, eu sei, acabou. Não acabou. Vamos lá juntos. Vamos explicar tudo. Dante, sua avó tem gravação da nossa conversa do primeiro dia. Como vamos explicar isso? Falando a verdade, que começou como um acordo, mas virou amor real. Ninguém vai acreditar. Eu vou fazer eles acreditarem. Valentina balançou a cabeça. Não, Dante. Rafael estava certo. Eu sou apenas uma garçonete que não pertence ao seu mundo. Foi loucura pensar que poderia dar certo. Valentina, não fala assim. É a verdade. E a verdade sempre vem à tona. Ela começou a se afastar, mas Dante a segurou pelo braço. Para onde você vai? Para casa. Para minha vida real. Sua vida real pode incluir a mim se você deixar. Não pode, Dante. Nunca pôde. Valentina, me dá uma chance de lutar por nós. Ela olhou para ele uma última vez, vendo toda a sinceridade e desespero nos olhos dele. Parte dela queria ficar. Queria lutar junto. Mas a parte racional sabia que algumas diferenças são grandes demais para serem superadas. Não posso, Dante. Não posso ver você perder sua família por minha causa. E saiu, deixando Dante parado no meio do restaurante, segurando os pedaços de um sonho que havia durado apenas alguns dias. 2 semanas haviam se passado desde que Valentina saíra do restaurante, deixando Dante para trás. 2 semanas de turnos duplos no Bela Vista.
tentando esquecer o sabor daquele beijo e o olhar desesperado dele quando ela escolheu partir. A rotina havia voltado ao normal, mas nada parecia igual. Cada cliente elegante que entrava no restaurante fazia seu coração disparar por um segundo, esperando ver aquele rosto familiar. Toda vez que o celular tocava, uma parte dela torcia para ser Dante, mesmo sabendo que seria melhor se não fosse. Mesa 15 está reclamando da demora. Carlos gritou da cozinha, trazendo-a de volta à realidade. Valentina balançou a cabeça, tentando se concentrar. Era uma tarde movimentada e ela não podia se dar ao luxo de errar no trabalho. Especialmente agora que havia gastado parte dos 5.000 reais com exames mais detalhados para a mãe. Foi quando a viu. Camila Ventura entrou no restaurante como uma tempestade vestida de grife. Seus saltos faziam barulho no mármore enquanto procurava alguém com os olhos. Quando encontrou Valentina, um sorriso vitorioso se espalhou por seu rosto. Com licença, Camila se dirigiu diretamente a ela. Você é Valentina Silva, não é? O sangue de Valentina gelou. Sou. Posso ajudá-la? Pode sim. Podemos conversar em particular? Estou trabalhando. Não vai demorar. É sobre Dante Moreira. Valentina olhou ao redor. Alguns clientes já estavam prestando atenção na conversa. A última coisa que precisava era de mais drama no trabalho. 5 minutos, ela disse, conduzindo Camila para uma mesa vazia no canto. Obrigada por aceitar conversar. Camila começou, mas havia veneno por trás da educação. Vim pessoalmente agradecer. Agradecer o quê? Por ter sumido da vida do Dante. Por ter feito a coisa certa. Valentina sentiu as unhas se cravarem nas palmas das mãos. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Você desapareceu depois que a farsa foi descoberta. Muito inteligente da sua parte. Se veio aqui para me humilhar, não vim humilhar ninguém. Camila interrompeu. Vim dividir uma boa notícia. Dante e eu estamos juntos de novo. As palavras atingiram Valentina como um soco no estômago. Como? Depois que você sumiu, ele percebeu que tudo aquilo foi apenas uma rebeldia. Um momento de fraqueza. Já estamos planejando retomar o casamento. Não acredito. Camila tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto recente. Dante e ela num restaurante caro, brindando com champanhe. Ele estava sorrindo, mas havia algo forçado naquele sorriso que só alguém que o conhecia de perto poderia notar. Esta foto foi tirada ontem à noite, Camila disse, observando cuidadosamente a reação de Valentina. Nossa primeira saída oficial depois da reconciliação. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda que fez a escolha certa. Dante nunca seria feliz com alguém do seu nível social. Ele precisa de uma mulher que entenda o mundo dele. Uma mulher como você, exatamente como eu. Valentina se levantou da mesa, sentindo náuseas. Preciso voltar ao trabalho. Claro. Mas antes, deixa eu te dar um conselho de mulher para mulher. Camila se levantou também, chegando mais perto. Esquece ele. Procura alguém do seu mundo. Vai ser melhor para todos. Obrigada pelo conselho. Valentina respondeu com uma frieza que não sabia que possuía. De nada. Ah, e Valentina? Camila parou na porta. Se tiver alguma fantasia de que ele vai te procurar, pode esquecer. Dante me disse pessoalmente que o que vocês tiveram foi apenas um capricho momentâneo. Depois que Camila saiu, Valentina se trancou no banheiro do restaurante e chorou em silêncio. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva de si mesma por ter acreditado que poderia dar certo. Raiva de ter se apaixonado por alguém que era tão inalcançável. Valentina? A voz de Carlos do outro lado da porta. Está tudo bem? Estou sim. Já saio. Ela lavou o rosto, retocou o pouco de maquiagem que usava e voltou para o salão. O movimento havia diminuído e ela conseguiu terminar o turno no piloto automático. Era quase 7 da noite quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Valentina? Aqui é Dona Beatriz Moreira. Valentina quase deixou o celular cair. A matriarca da família Moreira estava ligando para ela. Dona Beatriz, como conseguiu meu número? Tenho meus recursos, querida. Preciso falar com você, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre meu neto. E sobre algumas verdades que preciso esclarecer. Dona Beatriz, com todo respeito, acho que não temos nada para conversar. Temos sim. E se você se importa minimamente com Dante, vai me encontrar. Café Central, 8 horas.
A ligação foi encerrada antes que Valentina pudesse protestar. O café central ficava num bairro intermediário entre o mundo de Valentina e o dos Moreira. Quando chegou, encontrou Dona Beatriz numa mesa reservada, elegante como sempre, mas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Obrigada por vir", a senhora disse quando Valentina se sentou. "Dona Beatriz, se veio aqui para me pedir para ficar longe do seu neto, pode economizar as palavras. Já estou longe. Não vim pedir isso. Vim pedir exatamente o contrário." Valentina franziu a testa. "Como assim?" "Vim pedir para você voltar para ele." "Não entendo." Dona Beatriz suspirou, parecendo subitamente mais velha. "Valentina, vou ser direta com você. Dante está destruído, mas ele está com Camila de novo." "Está representando estar com Camila. Há uma diferença." "Dona Beatriz, deixa eu terminar." A voz da matriarca tinha autoridade natural. "Depois que você sumiu, Dante veio me procurar. Contou toda a verdade. Como começou, como evoluiu, como ele se apaixonou de verdade por você." Valentina sentiu o peito apertar. "E a senhora acreditou?" "No começo não. Pensei que era mais uma das impulsividades dele. Mas então eu o observei. Vi como ele ficou depois que você partiu." "Como assim?" "Ele virou uma sombra de si mesmo. Aceita tudo o que decidimos por ele. Não discute. Não opina. Voltou para Camila porque Rafael e eu pressionamos. Mas qualquer pessoa com olhos pode ver que ele não quer estar lá." "Dona Beatriz, mesmo se for verdade, isso não muda nada. Muda tudo. Porque eu cometi um erro." A confissão pegou Valentina de surpresa. "Que erro?" "O erro de achar que berço define caráter, que dinheiro define valor." Dona Beatriz puxou uma cadeira mais próxima. "Valentina, você quer saber como consegui o número do seu telefone?" "Como?" "Fui até sua casa. Conversei com sua mãe e seu irmão." Valentina ficou boquiaberta. "A senhora foi na minha casa?" "Fui. E sabe o que descobri? Que você vem de uma família com mais dignidade e valores reais que a maioria das pessoas do meu círculo social. Dona Beatriz, sua mãe me contou como você trabalha 3 empregos para pagar o tratamento dela. Como abriu mão da faculdade para sustentar a família. Seu irmão me mostrou as notas, os sonhos dele de ajudar pessoas carentes." Valentina sentia lágrimas queimando os olhos. "Por que está me contando isso?" "Porque percebi que meu neto encontrou uma mulher de verdade. E eu, na minha arrogância, quase destruí a chance de felicidade dele. Mas a família de vocês nunca vai me aceitar. A família se adapta. O que não se adapta é um coração partido." Dona Beatriz estendeu a mão sobre a mesa. "Valentina, estou aqui como avó de um homem que ama você. Não como matriarca de uma família rica. Estou pedindo para você dar uma segunda chance ao amor de vocês. E Camila? Camila não ama Dante. Ama o que ele representa. Você ama o homem que ele é por dentro. Como pode ter certeza? Porque se não amasse, não teria ido embora para protegê-lo. Só alguém que ama de verdade faz esse tipo de sacrifício." Valentina olhou para as mãos enrugadas, mas ainda elegantes, de Dona Beatriz. "E se não der certo? E se as diferenças forem grandes demais?" "Então pelo menos tentaram. Mas Valentina, amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por causa de orgulho. O que a senhora está propondo? Que você apareça no jantar de amanhã, na minha casa, como convidada oficial." "Amanhã? Estou dando um jantar para anunciar oficialmente o noivado de Dante e Camila. Mas quero que você esteja lá para impedir que isso aconteça." Valentina sentiu o coração disparar. "Dona Beatriz, isso é loucura. É coragem. A pergunta é, você tem coragem suficiente para lutar pelo homem que ama?" Valentina chegou em casa depois do encontro com Dona Beatriz com a cabeça girando. A proposta da matriarca ecoava em sua mente. Aparecer no jantar de noivado e lutar publicamente pelo homem que amava. Era uma loucura. Era impossível. Era a única chance que tinha. "Filha, você está bem?" Teresa perguntou quando a viu entrar com o rosto pálido. "Parece que viu um fantasma." "Estou bem, mãe. Só cansada." Lucas levantou os olhos do livro que estava lendo. "Val, aconteceu alguma coisa com aquele rapaz? O Dante? Faz semanas que ele não aparece aqui." Valentina sentiu o peito apertar.
Como explicar para a família que havia se apaixonado de verdade, mas que o mundo dele era incompatível com o dela? Lucas, algumas coisas não dão certo, mesmo quando a gente quer muito. Mas ele gostava de você. Qualquer cego podia ver. Gostar às vezes não basta. Teresa se aproximou da filha, suas mãos fracas, mas carinhosas, tocando o rosto de Valentina. Filha, seu pai sempre dizia uma coisa: a vida não dá garantias, mas quando a gente encontra algo de verdade, vale a pena lutar. Mãe, é mais complicado que isso. É? Ou você está com medo? A pergunta atingiu Valentina como uma flecha certeira. Claro que estou com medo. Medo de me humilhar, medo de não ser suficiente, medo de ser feliz? Teresa completou suavemente. Nessa noite, Valentina mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, imaginando como seria entrar naquela mansão, enfrentar toda aquela gente elegante, interromper um noivado. A cada cenário que criava na mente, o resultado era mais desastroso. Pela manhã, decidiu que não ia. Era loucura demais. Mas quando chegou no restaurante para o turno da tarde, encontrou uma surpresa esperando por ela. Rafael Moreira estava sentado numa mesa do canto, sozinho, mexendo nervosamente num copo de café. Valentina, ele se levantou quando a viu. Posso falar com você? Ela hesitou. A última conversa com ele não havia sido exatamente amigável. 5 minutos. Ela concordou, se sentando na cadeira à sua frente. Rafael parecia diferente. Menos arrogante, mais humano. Vim pedir desculpas, ele começou, surpreendendo-a completamente. Pelo jeito que te tratei, pelas coisas que disse. Por que a mudança de coração? Porque passei 2 semanas observando meu irmão definhar e percebi que cometi um erro terrível. Valentina cruzou os braços. Que erro? O erro de achar que sabia o que era melhor para ele. O erro de pensar que dinheiro e status eram mais importantes que felicidade. E agora você acredita que não são? Rafael suspirou profundamente. Valentina, meu irmão está destruído. Completamente destruído. Vai ao jantar de noivado hoje à noite porque a família pressionou. Mas qualquer pessoa que o conhece sabe que ele não quer estar lá. Então por que não cancela? Porque ele acha que perdeu você para sempre. Acha que você o odeia pelo que aconteceu. Eu não o odeio. Ele não sabe disso. Valentina olhou para as mãos. Rafael, mesmo se eu ainda o amo, isso não muda o fato de que somos de mundos diferentes. São mesmo? Ou isso é só uma desculpa? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Valentina, quer saber o que aprendi observando vocês dois? Que vocês são mais parecidos do que diferentes. Ambos trabalham duro, ambos se importam com família, ambos têm valores reais. A única diferença é a conta bancária. Não é só a conta bancária, Rafael. É tudo. A educação, as referências, o jeito de ver o mundo. Besteira. Sabe qual é a real diferença? Coragem. Como assim? Dante teve coragem de se apaixonar por você. Você teve coragem de se afastar para protegê-lo. Agora a pergunta é: vocês dois têm coragem de lutar pelo que sentem? Rafael se levantou da mesa. Valentina, vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Antes de conhecer você, Dante estava perdido. Rico, mas perdido. Você devolveu algo para ele que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Propósito. Propósito? Ele começou a questionar coisas, a ver o mundo de forma diferente. Começou projetos sociais na empresa. Quis conhecer os funcionários pelo nome. Você o fez se tornar um homem melhor. Rafael. E sabe o que mais? Você também mudou nossa família. Vovó Beatriz passou semanas falando sobre seus valores, sobre como te admirava. Até eu comecei a repensar minhas próprias prioridades. Rafael colocou algumas notas na mesa para pagar o café. O jantar é às 8 na mansão. Se você aparecer lá, vai ter meu apoio total. Se não aparecer, vou entender. Mas Valentina, algumas oportunidades na vida não se repetem. Depois que ele saiu, Valentina ficou sentada na mesa, processando tudo o que havia ouvido. 3 pessoas, Dona Beatriz, sua mãe e agora Rafael, todas dizendo a mesma coisa, que ela deveria lutar. O turno da tarde passou num borrão. Valentina estava no piloto automático, servindo mesas e sorrindo mecanicamente, mas sua mente estava completamente em outro lugar.
Quando chegou em casa às 5 da tarde, encontrou uma surpresa. Lucas estava na sala usando um terno emprestado do vizinho, tentando ajustar a gravata. Lucas, o que você está fazendo? Me arrumando para te acompanhar. Me acompanhar aonde? No jantar de hoje à noite, para apoiar você. Valentina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lucas, você nem sabe do que se trata. Sei sim, a mãe me contou. Você está apaixonada por um cara rico, mas está com medo de lutar por ele porque acha que não é boa o suficiente. Lucas, Val, lembra quando eu era pequeno e queria desistir da escola porque as outras crianças faziam piada da nossa situação? O que você me disse? Valentina sorriu através das lágrimas. Que a gente não é definido de onde vem, mas para onde vai. Exato. Então para onde você vai? Teresa apareceu na porta do quarto, carregando um vestido que Valentina nunca havia visto. Mãe, de onde veio isso? Pedi emprestado da dona Mercedes, da casa ao lado. Ela tem mais ou menos seu tamanho. Valentina olhou para o vestido. Simples, mas elegante, em um tom de azul que realçaria seus olhos. Vocês estão loucos. Não posso aparecer numa mansão de rico interrompendo um noivado. Pode sim, Teresa disse com firmeza. E vai, porque minha filha não é covarde. Mãe, Valentina Silva, você trabalhou 3 empregos para sustentar essa família. Abriu mão dos seus sonhos pelos nossos. Nunca te vi recuar diante de nada que fosse importante. E esse homem é importante para você. E se der errado? E se me humilharem? Então pelo menos você tentou, Lucas disse. E nós vamos estar lá para te apoiar. Valentina olhou para sua família. A mãe frágil, mas determinada. O irmão adolescente que a admirava tanto que estava disposto a enfrentar um mundo desconhecido por ela. Vocês realmente vão comigo? Somos uma família, Teresa disse. Famílias se apoiam. 1 hora depois, Valentina estava se olhando no espelho do banheiro. O vestido ficava perfeito, os cabelos estavam arrumados, e por um momento ela quase conseguiu se ver como alguém que pertencia àquele mundo. Mas quando começou a sair de casa, o pânico voltou com força total. E se Dante não me quiser mais? E se ele realmente ama Camila? Aí você vai descobrir, Lucas disse simplesmente. Mas Val, pelo que vi naquele dia que ele veio aqui, aquele homem estava completamente apaixonado por você. Como você pode ter certeza? Pelo jeito que ele olhava para você quando pensava que ninguém estava vendo, igual você olhava para ele. O táxi que Lucas havia pedido emprestado do vizinho chegou na hora marcada. Durante todo o trajeto até a mansão dos Moreira, Valentina oscilou entre coragem e terror. Quando finalmente chegaram na frente da casa, uma mansão imponente com jardins perfeitamente cuidados e valete estacionando carros importados, Valentina quase pediu para voltar. Segunda thoughts? Lucas perguntou, notando sua hesitação. Milhares delas. Mas vai entrar mesmo assim? Valentina olhou para a casa, imaginou Dante lá dentro, provavelmente se preparando para anunciar um noivado que não queria. Imaginou Camila vitoriosa, Dona Beatriz esperando por ela, Rafael torcendo silenciosamente. Vou, ela disse, surpresa pela firmeza da própria voz. Vou entrar e vou lutar pelo homem que amo. Assim que se fala, Teresa sorriu, pegando sua mão. Vamos mostrar para esses ricos o que é uma família de verdade. E os 3 caminharam em direção à porta da frente, prontos para a batalha mais importante das suas vidas. O salão principal da mansão Moreira estava impecavelmente decorado com flores brancas e douradas. Convidados elegantes circulavam com taças de champanhe, conversando em grupos seletos enquanto aguardavam o anúncio oficial do noivado de Dante e Camila. Valentina parou na entrada, sentindo o peso de todos aqueles olhares curiosos. Teresa segurou firme seu braço direito, Lucas o esquerdo. Os 3 se destacavam não pela elegância, embora estivessem impecáveis, mas pela dignidade natural que carregavam. Senhora Silva, Dona Beatriz se aproximou imediatamente, seus olhos brilhando com alívio e admiração. Que bom que veio. Estava começando a temer que perdesse a coragem. Quase perdi, Valentina admitiu honestamente. Mas minha família me lembrou de quem sou. E quem você é? Alguém que luta pelo que ama? Dona Beatriz sorriu genuinamente. Perfeito, porque vai precisar de toda essa força nos próximos minutos. Rafael apareceu ao lado da avó,
cumprimentando Teresa e Lucas com respeito verdadeiro. Família Silva, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Onde está Dante? Valentina perguntou, seu coração batendo descompassado. No escritório, tentando reunir coragem para descer e fingir que está feliz, Rafael respondeu. Camila está circulando pela festa, recebendo parabéns antecipados. Como se tivesse sido invocada, Camila apareceu na conversa, deslumbrante em um vestido de grife que custava mais que o salário anual de Valentina. Seu sorriso falso se desfez instantaneamente quando viu quem estava ali. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a compostura na frente dos outros convidados. Fomos convidadas pela anfitriã. Teresa respondeu com uma serenidade que deixou Camila sem palavras. Dona Beatriz, certamente há algum engano. O único engano aqui, Camila, a matriarca interrompeu. Foi eu ter demorado tanto para perceber o que realmente importa. Nesse momento, Dante desceu a escadaria. Estava impecável em seu smoking, mas qualquer pessoa que o conhecesse podia ver que era apenas uma fachada. Quando seus olhos encontraram os de Valentina, ele parou completamente. O salão inteiro se virou para ver o que havia causado aquela reação. Dante desceu os degraus restantes como se estivesse em transe, seus olhos fixos em Valentina. Você veio, ele disse quando chegou perto o suficiente, a voz carregada de uma emoção que não conseguia esconder. Vim, ela respondeu simplesmente. Dante, Camila se intrometeu, passando o braço pelo dele com possessividade. Querido, vamos anunciar nosso noivado? Os convidados estão esperando. Mas Dante não tirou os olhos de Valentina. Por que veio? Porque uma pessoa muito sábia me disse que algumas oportunidades na vida não se repetem. E por quê? Lucas se adiantou, surpreendendo a todos. Minha irmã não é covarde. Dante olhou para o garoto, depois para Teresa, depois de volta para Valentina. Sua família toda veio. Famílias se apoiam, Teresa disse com simplicidade. É isso que fazemos por quem amamos. A frase ecoou pelo salão, e Valentina percebeu que vários convidados haviam parado de conversar para escutar a cena que se desenrolava. Dante, Camila puxou o braço dele com mais força. Vamos terminar com isso. As pessoas estão começando a reparar. Que terminem de reparar, Dona Beatriz disse, pegando uma taça de champanhe e batendo nela com uma colher de prata. Senhoras e senhores, peço sua atenção. O salão ficou em silêncio total. Camila pareceu entrar em pânico. Dona Beatriz, o que está fazendo? O que deveria ter feito semanas atrás? A matriarca respondeu, se dirigindo ao centro do salão. Convidei todos vocês aqui hoje para celebrar um noivado. Mas primeiro, quero que conheçam algumas pessoas muito especiais. Ela gesticulou para Valentina e sua família se aproximarem. Esta é Valentina Silva e sua família. Teresa, que criou 2 filhos exemplares trabalhando como costureira. Lucas, que sonha em ser engenheiro para construir casas para quem não tem onde morar. E Valentina, que trabalha 3 empregos para pagar o tratamento médico da mãe. Murmúrios curiosos se espalharam pela multidão. E sabe por que estou contando isso para vocês? Dona Beatriz continuou. Porque essa família me ensinou algo que havia esquecido em décadas de vida social. Que valor não se mede por conta bancária, mas por caráter. Camila tentou interromper. Dona Beatriz, com todo respeito, isso não é apropriado. O que não é apropriado? A voz de Dante cortou o ar como uma navalha. É fingir um noivado com alguém que não amo. O salão explodiu em murmúrios chocados. Camila ficou branca como papel. Dante, o que está dizendo? Ele se afastou do braço dela e caminhou até Valentina. Estou dizendo a verdade, algo que deveria ter dito há semanas. Dante, Valentina sussurrou, não faça isso por mim. Não destrua suas relações familiares. Não estou destruindo nada. Estou construindo algo real. Dante se virou para os convidados, que observavam fascinados como se fosse um filme. Senhoras e senhores, lamento decepcioná-los, mas não haverá noivado hoje. Não posso me casar com Camila porque meu coração pertence a outra pessoa. Dante Moreira, você perdeu a cabeça? Um dos convidados gritou. Não, encontrei ela, ele respondeu, pegando a mão de Valentina. Encontrei ela no momento que conheci esta mulher extraordinária. Camila estava tremendo de raiva.
Isso é ridículo. Você vai jogar fora nossa história, nossa compatibilidade, nosso futuro por uma garçonete? Vou jogar fora uma mentira por um amor verdadeiro. Dante respondeu sem hesitar. E se sua família te deserdar? E se perder tudo? Dante olhou para Dona Beatriz, depois para Rafael, que acenou em aprovação silenciosa. Então vou construir uma vida nova, com as próprias mãos, se necessário. Dante, Valentina disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos aqueles convidados elegantes, na frente de Camila furiosa, na frente de sua família tradicional. Valentina Silva, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou a ser um homem melhor. Me ensinou que felicidade não está no que temos, mas em com quem compartilhamos. O salão estava em silêncio absoluto. Até Camila havia parado de protestar. Não tenho um anel para te oferecer agora, mas tenho meu coração, completamente, para sempre. Quer se casar comigo? Valentina olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que semanas atrás havia pedido para ela fingir um namoro por 10 minutos. Agora ele estava oferecendo uma vida inteira de amor verdadeiro. Dante, levanta, ela disse suavemente, estendendo as mãos para ele. Não precisa se ajoelhar para mim. Somos iguais. Quando ele se levantou, ela segurou o rosto dele entre as mãos. Sim, quero me casar com você. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. O beijo que trocaram foi diferente de todos os outros. Não era representação, não era momento de fraqueza, não era impulso. Era a promessa de duas pessoas que haviam encontrado uma no outro sua metade verdadeira. O salão explodiu em aplausos. Nem todos aprovavam. Alguns convidados saíram balançando a cabeça em desaprovação. Mas a maioria estava tocada pela sinceridade do momento. Camila se aproximou uma última vez. Mas, para surpresa geral, não estava mais furiosa. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma espécie de alívio. Dante, ela disse baixinho, eu realmente espero que sejam felizes. Camila, não, você estava certo. Nós nunca nos amamos de verdade. Apenas amamos a ideia um do outro. Ela se virou para Valentina. Cuide bem dele e ensine-o a ser feliz de verdade. Anos depois, quando Valentina estava na varanda da casa que construíram juntos, não uma mansão, mas um lar aconchegante onde criavam seus 3 filhos, ela ainda se lembrava daquela noite como o momento em que sua vida realmente começou. Dante havia mantido sua palavra. Saiu da empresa familiar e montou uma construtora focada em habitação popular, realizando o sonho que Lucas havia plantado em sua cabeça naquele primeiro dia. Valentina voltou à faculdade e se formou em administração, tornando-se sócia do marido no negócio e no sonho. Teresa havia feito a cirurgia, paga com os primeiros lucros da empresa, e agora cuidava dos netos com a energia renovada. Lucas se formou engenheiro e foi o primeiro funcionário da construtora, especializando-se em projetos de habitação social. Dona Beatriz visitava todas as semanas, mimando os bisnetos e contando para quem quisesse ouvir como havia sido inteligente em escolher Valentina para a neta. Rafael se casou com uma professora que conheceu numa das obras sociais da família, provando que às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados. Em que está pensando? Dante perguntou, chegando por trás e abraçando a esposa. Em como 10 minutos mudaram nossa vida inteira. Não foram os 10 minutos, ele disse, beijando o pescoço dela. Foi a coragem de acreditar que o amor vale qualquer risco. E vale. Vale, ele respondeu, girando-a nos braços e olhando nos olhos dela. Vale cada segundo de incerteza, cada momento de medo, cada obstáculo superado. Porque no final das contas, Valentina e Dante descobriram que o verdadeiro amor não vê classes sociais, não se intimida com diferenças, não se curva diante das convenções. O amor verdadeiro apenas é. E quando duas pessoas encontram essa raridade, não importa de onde vieram ou para onde vão. Importa apenas que façam a jornada juntas.